Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, vindo de Assis para Cândido Mota, vi um comportamento que, embora muito natural na vida dos cidadãos brasileiros, me chamou a atenção. Chovia muito pela manhã e com uma intensidade acima do normal para nossa região. Este excesso de água, aliado às péssimas condições das estradas que nós já conhecemos e sabemos que predominam em nosso país, formou-se na primeira rotatória na chegada a Cândido Mota um verdadeiro lago que impedia a passagem dos veículos de pequeno porte. Desta forma, com o trânsito parado na rotatória, formou-se ao longo da estrada uma imensa fila que esperava pacientemente a liberação da estrada. Aí fiquei passivamente esperando dentro do meu carro a chuva passar e com uma fila que infelizmente não andava. Só que enquanto eu e mais dezenas de veículos esperávamos a nossa vez de passar, pela nossa direita e transitando de forma irregular, dezenas de outros veículos passavam para furar a fila lá na frente e passar com esperteza, com certeza, porque na visão destas pessoas, o sol deles, o relógio deles, tem preferência ao relógio dos outros. Conclusão? A minha vez, que demoraria provavelmente uns 15 a 20 minutos, se transformaram em um dobro de espera, porque a fila irregular caminhava numa velocidade muito maior do que a fila que eu e outros cidadãos de bem esperavam a vez. Parado no trânsito, sem muito o que fazer, a não ser mandar pelo WhatsApp uma foto para minha família avisando que eu estava atrasado por causa da chuva, me veio à mente produzir um programa de rádio sobre o tema transgressão, que lamentavelmente me parece incrustado na vida dos brasileiros. Acho, inclusive, que eu já abordei tema similar em outro programa aqui no rádio. Mas o tema é tão atual e recorrente que não resisti em abordá-lo novamente. E creio que eu e mais milhões de brasileiros que pensam como eu, estamos apenas fazendo a nossa parte, independentemente do resultado que tenha ou venha a atingir a mente de tantos outros brasileiros que pensam diferente. Ou melhor, só pensam em levar vantagem em tudo. Desta maneira, furar fila, avançar sinal, jogar lixo nas ruas, usar o dinheiro do lanche que os pais deram sem autorização, desviá-lo para comprar algo que se quer. Saber, por exemplo, que a nota de 20 no chão acabou de cair do bolso do colega e ainda assim, sorrateiramente, tomar posse dela são algumas das transgressões cotidianas que muita gente pratica, sem refletir a dimensão do que cada atitude dessa significa. Os deslizes, nem tão inofensivos, são corriqueiros. De tão pequenos acabam passando despercebido pela maioria das pessoas, mas eles provocam reações. A lei da vantagem, ou do mundo dos espertos, ou ainda antes eu do que ele, mostram que, afinal, os fins nem sempre justificam os meios. Há quem diga que desde o início de nossa colonização, nós temos na genética a figura do transgressor. Porque a própria história nos conta que foram esvaziadas as prisões da Europa e os transgressores foram trazidos para cá. Explica a psicoterapeuta Estela Rodrigues. E isso, em tese, teria provocado marcas profundas em todos nós brasileiros, independente da faixa etária. E com essa ideia, os teens, o público mais jovem, enfrentariam algumas particularidades nessa questão. Mas eu acho que depois de tantos séculos de Brasil colonizado, não se justifica ficarmos atribuindo a culpa à nossa história e continuarmos disseminando esta cultura a nossos filhos. Segundo a psicóloga Estela Rodrigues,
que nós já citamos há pouco, o público adolescente lida basicamente com 3 vertentes em relação às transgressões. A primeira é que, quando se é jovem, é natural se achar onipotente, aquela sensação de eu posso tudo. Isso faz com que faça o que der vontade, sem pensar muito bem nas consequências. A segunda vertente é a necessidade de pertencer a um grupo em que as lideranças promovam pequenas contravenções sociais e que, para fazer parte dele, seus integrantes necessitam fazer coisas erradas. Por exemplo, se alguém combina no fim de semana que vão furar todos os sinais vermelhos, os que fazem parte dessa tribo vão sentir que precisam fazer isso para participar dela. E o pior é que há ainda a noção da impunidade. Quando percebe que não é punido, as falhas começam a fazer parte do repertório do adolescente. Quer outro exemplo triste? Enquanto aqui no Brasil nós jogamos papéis de bala e outros lixos pelo chão e depredamos escolas, no Japão, as escolas japonesas, os próprios estudantes são responsáveis pela limpeza das salas de aulas, responsáveis pela limpeza dos corredores, lanchonetes e banheiros. O sistema educacional japonês acredita que exigir que os alunos cuidem da limpeza da escola os ensinará a trabalhar em equipe e ajudar-se mutuamente. Certamente essas tarefas ajudam ainda a criança a desenvolver o conceito de cidadania e respeitar o que é público. No Brasil, infelizmente, se algum diretor de escola levantar essa ideia e tentar implementá-la, certamente será processado por exploração de trabalho infantil. Que pena! Será que os japoneses estão tão errados assim? Digite no Google e veja a evolução do Japão, suas limitações naturais, comparando com o nosso desenvolvimento nessa imensidão de recursos naturais que Deus nos premiou. E quando tudo isso vai mudar? Certamente depende dos governos, de nossa responsabilidade enquanto cidadãos e enquanto pais. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. O que encobre a transgressão nunca jamais prosperará. O que confessa e deixa misericórdia encontrará. A transgressão nunca jamais. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre transgressões. Como já dissemos no primeiro bloco de nosso programa, na sociedade brasileira contemporânea, assuntos como corrupção e constante transgressão das leis já se tornaram comuns. Tal situação é alarmante, pois o próprio cidadão brasileiro já enxerga esse fato como um dado cultural, como se fosse normal burlar a lei e as normas. Assim perpetua-se a mediocridade política e crítica de uma nação que gosta de se enxergar como o país do futuro, mas não percebe que, se não resolver questões problemáticas do passado, nunca alcançará esse amanhã glorioso. É preciso, antes de mais nada, discutirmos as origens dessa vergonha cultural, de violação das regras, para que então seja possível combatê-la.
É evidente que nunca foi fácil rejeitar a transgressão, e atualmente pode ser ainda mais difícil, pois vivemos no que a Bíblia chama de últimos dias desse sistema de coisas. Infiel aos preceitos bíblicos, as pessoas em geral tornaram-se amantes de prazeres e da violência, destituídas tanto de espiritualidade como de moralidade. Note o que está escrito na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, abre aspas. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos e malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Fecham aspas. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Como disse certa vez o reitor de uma universidade jesuíta, temos tido um conjunto tradicional de normas que têm sido desafiadas e consideradas faltosas ou fora de moda. Parece não haver mais baliza moral alguma. Na mesma linha de raciocínio, um juiz certa vez disse: as coisas não são mais preto ou branco, tudo é cinzento. Cada vez menos pessoas reconhecem a diferença entre o certo e o errado. Outra influência para fazer o que é errado é a pressão até dos próprios amigos. Como disse certa vez uma jovem, levo 2 vidas, uma na escola e outra em casa. Na escola, convivo com jovens que falam palavrões quase sempre que abrem a boca. E eu estou ficando exatamente igual. O que devo fazer? Querida jovem e meus amigos ouvintes, é necessário ter coragem para ser diferente. Principalmente nós que nos dizemos cristãos. Precisamos saber o que é certo e o que é errado, de acordo com as normas de Deus. E obviamente também precisamos de força moral para rejeitar todas as formas de transgressão. A Bíblia tem muito a dizer sobre quanto o comportamento dos seres humanos é complicado. Romanos capítulo 5, versículo 14, abre aspas. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. Fecham aspas. Todo mundo comete erros que desagradam a Deus. E essa afirmação vale igualmente para você e para mim. Naturalmente, nem todos os erros de uma pessoa são da mesma natureza. Há erros que a pessoa comete porque é orgulhosa e rebelde e se recusa a obedecer à vontade de Deus. Como também há erros que a pessoa comete porque é imperfeita e ainda está aprendendo e agir como deve. Pode ser que ela até queira fazer a coisa certa, mas acaba errando. Embora nem todo erro tenha natureza igual, em muitas passagens da Bíblia, para simplificar o relato, os erros de uma pessoa são todos resumidos por uma palavra única, como pecados. Por exemplo, veja o que Jesus disse para a mulher que lavou os pés com as próprias lágrimas. Mulher, os teus pecados te são perdoados. Lucas 7:36. É claro que aquela mulher tinha cometido diferentes tipos de erros ao longo de sua vida, mas Jesus resumiu tudo com base na palavra pecados. Frequentemente se usa a palavra pecado para se referir a tudo que uma pessoa faz de errado e desagrada a Deus. É uma maneira de simplificar as coisas, embora tecnicamente estejamos juntando no mesmo saco coisas que não são exatamente iguais. Do ponto de vista cristão, a definição de transgressão é muito simples. Significa se rebelar e ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado. Quando a pessoa dirige acima do limite de velocidade que foi estabelecido para determinada estrada, ela comete uma transgressão.
A pessoa erra tendo total consciência do seu erro. Sabe que não deveria fazer aquilo, mas faz assim mesmo, porque o erro lhe traz algum prazer ou alguma vantagem. Por exemplo, chegar mais cedo, chegar mais depressa. Na vida espiritual, o limite que não deve ser ultrapassado é a lei de Deus. Ali foi estabelecido que a pessoa pode ou não pode fazer. Eu ultrapassar conscientemente tal limite, ou seja, violar essa lei, é cometer uma transgressão. A transgressão, portanto, é um ato de infidelidade, de desobediência explícita. Implica em querer fazer a própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. Já que na carta aos Romanos 13 está escrito que cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus, fica para você refletir se a transgressão às regras das autoridades constituídas não são transgressões à própria vontade de Deus. E mais, se de pequenas em pequenas transgressões que permitimos e aprovamos que ocorram dentro de nossa própria família, não estamos deseducando e estimulando nossos filhos a constituírem uma vida egoísta, individualista, que dificultará amanhã a sua própria convivência em comunidade? Pense nisso, meu irmão. Viva bem e se proponha a construir uma vida digna, independentemente da indignidade dos outros. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção desse programa foi apoiada em artigo veiculado no site www.sercristão.org e no site www.gazetadigital.com.br. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Transgressão nunca jamais prosperará. O que confessa e deixa misericórdia encontrará. Transgressão